Olá, meus irmãos, meus amigos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, somente pelo poder do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Estamos tratando nesse mês da família, vamos pregar junho também inteiro, maio e junho sobre o assunto. Falamos um pouco sobre namoro, família, entre namoro. Estamos falando um pouco sobre casamento, agora vamos entrar no assunto divórcio. Assunto esse que traz certas discussões e dúvidas diante dos próprios líderes, pastores, em poucos versos na Bíblia. Hoje eu quero ler Deuteronômio capítulo 24, texto que trazia dúvida entre os rabinos, tá? Esse aqui. E também nós vamos ver que, no profundo, o que é que realmente o texto diz, tá bom? Vamos ler Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim, ó: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se você ler só esse verso, realmente parece que tem brecha para o divórcio. Vamos ler o 2, 3 e 4. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, o assunto começa a mudar. E este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, olha que interessante. O assunto muda, não tem nada a ver com divórcio. Verso 4. Então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha como o assunto sai de divórcio e entra no outro questionamento. O assunto entra na questão da mulher, do primeiro marido que mandou embora, agora querer de volta. Ele diz, não pode mais. Então a penalidade era para quem? Para o marido. Então o texto aqui, o advogado, o legislador, o líder que era Moisés, ele está colocando algo aqui para dificultar a possibilidade, o pensamento de um futuro divórcio, repúdio. Ele diz, vai acontecer isso e isso. Ele não está, em hipótese alguma, mandando divorciar. Ao contrário, ele está colocando dificuldades para que, se alguém pensasse em divorciar, quais seriam as penalidades. Então nós vamos ver os slides de hoje, vamos tentar explicar este assunto, tá bom? Nós vamos ver aí, ó. O texto clássico pró-divórcio. Encontramos em Deuteronômio 24, de 1 a 4. É invocado pelos propugnadores dissolubilistas, que nele anelam encontrar um claro argumento bíblico, favorável à sua tese, e dele se lembraram os fariseus ao abordarem Jesus Cristo. Apresentamo-lo dividido em suas três partes principais. A primeira parte, que é o verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. E se casar com ela, consoante a original, significa que o matrimônio foi, na linguagem moderna jurídica, ratum, reconhecido, e consumatum, consumado. Isto é, em relação a ela ou para ela, ele lhe fará escrito de repúdio. O libelo, com efeito, devia conter expressões endereçadas diretamente à mulher, como, por exemplo, tu não és mais minha esposa, e eu também não sou mais teu marido. Então ele deveria escrever algo, tu não é mais minha esposa, não é mais... Pronto, escrito de repúdio. Ou termo, ou libelo. O libelus repudi da vulgata, no texto original. O vocábulo é sefer, livro, no uso frequente, que
pode também significar uma página ou folha de papel. O costume dos judeus era que o termo de repúdio fosse lavrado num só lado de uma folha de pergaminho. Segunda, verso 2 e 3. Se ficar só no verso 1 é meio perigoso, viu? Verso 2 e 3. Você sabe que para você fazer um exegese, você tem que conhecer o contexto. Não pode isolar o texto. Verso 2 e 3. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, verso de número 4, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher. Olha a dificuldade que o texto coloca. Não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A análise superficial do texto tem levado muita gente a conclusões distorcidas, as quais apresentam a falsa ideia da liceidade bíblica, do divórcio, preconizada por Moisés para certas emergências. Uma leitura superficial causa um dano incrível na interpretação das pessoas. A leitura do texto demonstra, contudo, a circunstância de haver o marido se desagradado da esposa imediatamente após as núpcias. Olhe qual foi a época que o texto tratou. E não tratou em outra época, somente naquele período. Por nela achar coisa feia. É evidente que ele só poderia achar essa coisa feia logo na oportunidade de consumar o matrimônio. Moisés, ao tolerar o repúdio nesta circunstância inicial, não estava autorizando o rompimento do vínculo em qualquer outra época do casamento. Moisés, autorizando o rompimento naquele instante ali, ele permitindo, naquele momento, ele não está autorizando em qualquer outra época do casamento. É um texto único, é um foco único. Era nas núpcias, naquele momento, fora ali, nunca. Vamos ver. E aí entra o verso 2, 3 e 4. Os judeus posteriormente exorbitavam a tolerância de Moisés pelo fato de se basearem nesta permissão, a sua prática dissolubilista. Permitira-lhes o legislador a extremidade do dedo mínimo e eles lhe tomaram todo o braço. Quando Moisés escreveu isso aqui, tentando fechar o cerco, eles usaram como Moisés estava liberando. Erro de interpretação seríssimos. Duas palavras no texto, coisa feia ou coisa indecente. Só poderia por aquilo. Expressão essa que significa a causa do divórcio, consumiram muito papel e muita tinta. Seria um defeito físico da mulher? Um defeito moral? Um ato desonesto? Seria anterior desvirginização? Ao longo dos séculos, os judeus debateram sobre o motivo, coisa feia. Quanto à liceidade do divórcio, propriamente dita, contudo, aceitavam-na sem quaisquer restrições, fosse qual fosse a coisa feia. O certo é que diferentes e muitas causas possibilitariam a dissolução do pacto, na opinião dos analistas apressados da perícope. Tanto mais que, devendo um preceito legal atender a todos os casos, sua enunciação normativa deve restringir-se a termos gerais, coisa feia no assunto em tela, a fim de abrangê-los todos. As duas versões antigas, a Vulgata Latina de Jerônimo e a Peshitta siríaca, e as traduções modernas nelas baseadas, facilitam aos comentadores e aos exegetas assotados de divisão do texto, de Deuteronômio 24, de 1 a 4, em apenas dois períodos hipotéticos, completos em si mesmo. O primeiro que abrange todo o verso 1,
indicando a sentença, ele lhe fará escrito de repúdio e, cominando-a, a despedirá de sua casa. E o segundo período, que abarca os versos restantes, 2 e 4. E de fato, se o verso 1 ficar assim separado do contexto da perícope e for tomado como um todo completo e independente, há de se concluir pelo estabelecimento legal da liceidade do divórcio, com a formalidade do termo de repúdio. Se usarmos só o verso 1, dá para se entender realmente que há possibilidade. Mas não é o verso 1. A Bíblia não está dividida em versos, a Bíblia é um texto só. Ao examinar-se atentamente o texto, porém, chega-se à conclusão lógica e certa, consentânea com a mente do legislador, atento em reduzir a prática dissolubilista, de que a admissibilidade do rompimento do vínculo matrimonial e a formalidade da declaração de repúdio são a prática consuetuditária da época. O texto expõe o uso entre o povo. O legislador, portanto, não cuidou de decretar diretamente um estatuto favorável à dissolução do liame conjugal. Ao contrário, ele quer reprimi-lo apesar de se sentir impossibilitado para desarraigá-lo. Lembre-se de que a lei, que nenhuma coisa aperfeiçoou, Hebreus 7, 19, o tolerou. Então preste bem atenção. Em vez de Moisés estar dando brecha, ele está amarrando de alguma maneira, dificultando aqueles que pensavam em divorciar. Ele disse, se um dia você quiser ela de volta, não pode em hipótese nenhuma. Então, e quando era uma única vez, num único local, nas núpcias. Então, cuidado. Usar esse texto como respaldo para o divórcio é muito perigoso. Então é preciso avaliar com carinho o que diz as Sagradas Escrituras. Amanhã continuaremos explicando esse texto, tentando desvendar talvez os segredos que muitos não conseguem ver dentro de Deuteronômio capítulo 24. Vamos orar nesse instante. Deus, quero te agradecer por mais um dia, Pai, agradecer por esse momento de gravar as mensagens do Senhor, que as mesmas venham trazer crescimento espiritual a cada um que assiste. Abençoa cada família, Deus, representada, cada família que está usufruindo, Deus, dessas mensagens. Ajuda cada um, que a tua bênção esteja sobre cada lar. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.